Fala pessoas, sejam bem-vindos ao canal Ivan. Eu sou Ivan. No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo nosso site de vendas e no vídeo de hoje a gente vai começar a construir o formulário do nosso site. Mas antes de começar o vídeo, eu espero que você já tenha se inscrito aqui no canal, ativado o sininho para não perder nenhum vídeo novo no vídeo que sai. Claro, para fortalecer nosso canal, deixe seu likezão. Isso faz com que nosso canal chegue mais pessoas e consequentemente cresça. Então, recado dado, bora pro vídeo. Bom, no último vídeo a gente tinha construído a parte de cards do nosso sitezinho aqui de vendas. Hoje a gente vai construir o nosso formulário. E para construir o formulário a gente vai precisar de algumas tags novas, né, para a questão do formulário, tags semânticas para o formulário. E a gente vai começar a fazer isso agora. Então vamos lá, primeira coisa, vamos lá para o nosso VS Code. Volta aqui pro VS Code. Aqui o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente pode fechar aqui a section produtos, enquanto a gente não vai mais mexer aqui na section produtos. E lembra que a gente tinha construído outra section chamada section formulário underline section. Então é nessa section aqui que a gente vai construir de fato o nosso formulário. Então pode dar um enter dentro a partir da section formulário, e aqui dentro eu vou adicionar uma tag para começar a construir o formulário. Então, o formulário em HTML ele tem uma tag específica chamada form. Essa tag form que indica ao navegador que aquela caixa ali é um formulário. Então, aqui eu posso colocar form. Pronto. Quando você estiver usando o VS Code te dá sugestões, né? Tipo assim, quando você digita um elemento, ele, por padrão, o snippet dele ele vai te dar uma sugestão. Caso você não tenha o snippet instalado, é só você vir aqui nessa parte de extensões e procurar snippets HTML, que vai facilitar em sua vida. Meu snippet HTML ele me dá a sugestão de form2.get, que são métodos de envio na web. Então, por exemplo, quando eu quero enviar arquivos no formulário pela barrazinha navegador, eu uso o get. Eu quero enviar arquivos no corpo do formulário, para a minha API, aí eu uso o método post. A diferença de um para outro é essa, é que enquanto um manda pela URL, todos os seus dados do formulário vai estar lá na URL e vai ser enviado lá para o servidor, o que é no caso o método get. O outro, que é o método post, ele vai pegar tudo e vai enrolar, né, encapsular tudo para poder enviar para o servidor. Então, form, né, que vai ser a nossa tag aqui de formulário. A gente vai precisar de uma classe, então para representar a classe a gente usa um ponto. A classe que eu vou utilizar para esse formulário é chamar form underline produto. Então, isso aqui eu já vou saber que esse formulário vai ser da classe produto. Mas uma coisa que é mais interessante é utilizar de identificadores únicos. Porque imagina aí, se eu tivesse, por exemplo, um formulário para cadastrar produto e lá no finalzinho da página tivesse um formuláriozinho para, sei lá, uma newsletter, né? Caso a pessoa quisesse ficar recebendo e-mails de promoções, né? Então ela ia lá embaixo, colocar seu e-mail, seu nome, enviava e toda semana ia receber um jornalzinho, um e-mailzinho promocional no seu e-mail. Então eu teria que ter dois formulários. Aí na hora de estilizar o HTML eu podia usar uma classe para estilizar os dois, mas para a questão do JavaScript eu precisaria identificar qual é o formulário de cadastro de produto e qual é o formulário de newsletter. Então ficaria mais complicado eu tratar isso. Por isso que a gente usa identificadores, né, IDs. Então aqui, em vez de a gente usar o ponto para representar a classe, a gente pode usar o hashtag, né, ou jogo da velha. Então a gente usa esse hashtag aqui, ó, ou jogo da velha,
para informar que isso aqui vai ser único. Então não vai ter nenhum outro formulário chamado form produto nessa página aqui do Drupal. Beleza? É isso aí que a gente criou. Tá vendo que ele dá um action por padrão? Então todo formulário que você for criar, ele vai ter que ter uma ação. Então vai ter que disparar algum tipo de ação. A gente não vai disparar nenhum tipo de ação, porque isso aí quem vai tratar essa questão de ação vai ser o nosso JavaScript. Então a gente não vai colocar nenhuma ação, pode deixar aqui para vazio, e a gente vai deixar esse id for underline produto como padrão. E lembra que a gente falou sobre os métodos, né? Então aqui no método a gente vai colocar, então, dentro das aspas, eu vou colocar o método post. Pronto, temos o formulário. Agora a gente pode entrar nesse formulário, então um enter nesse formulário, e a gente vai precisar construir alguns elementos para o formulário ficar mais elegante, né? E também ficar funcional. Então, o primeiro elemento que a gente vai construir vai ser um título. Como a gente já tem um título H1, que no caso está lá no nosso header, né, no nosso header, a gente vai utilizar o título 2. A gente vai construir um H2 com classe chamada for. Underline título. E aqui eu posso colocar como adicionar produto. Aqui, em vez de colocar form, né, que eu estou colocando na nomenclatura inglesa, vamos colocar em português mesmo, formulário também. Formulário. Pronto. Aí isso aí eu vou ter um formulário, seção formulário, vou ter o formulário do produto e vou ter o título do formulário. Beleza? Vamos precisar também, além do título, cada um dos nossos campos de entrada, né, nos nossos campos para poder digitar as coisas, né, as informações do produto, como por exemplo o nome e o valor. Esses campos vão estar dentro de caixas, e para agrupar todas essas caixazinhas, né, todos esses campos bem bonitinhos, a gente usa uma caixa maior, e essa caixa maior que a gente vai utilizar é chamada field set. Esse field set é só uma tag HTML para poder englobar todo o conteúdo do formulário de forma semântica, para eu saber que dentro desse formulário existe elementos, né? Então é para englobar todo o conteúdo do formulário de forma semântica, no caso dos nossos campos de entrada. E o que é que a gente vai precisar dentro desses campos de entrada? A gente vai precisar de caixas para poder guardar, para poder organizar todos os nossos campos de entrada. Quando a gente fala de caixas, a gente fala de divs. Essa div ela vai precisar de uma classe também para a gente poder estilizar no nosso CSS. A gente pode chamar de item de formulário underline item. Só que esse field set também tem uma classe que eu esqueci de colocar, então vamos colocar aqui também uma classe para ele, né? Então formulário underline grupo underline grupo traço item. Pronto. Aqui eu vou saber que é um grupo de itens do formulário. Vendo aqui desse field set, beleza? Em vez de usar o underline, agora fica mais bonitinho. Formulário grupo itens. Formulário item. Cada um desses itens aqui a gente pode colocar além da classe formulário item, que aqui vai estilizar todos os meus itens por padrão, a gente vai colocar mais outra classe dentro da minha classe, do meu atributo class. Então, por exemplo, a gente já tem o formulário underline item dentro do meu class, mas eu posso colocar vários outras classes também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui name, né, ou nome. Na verdade, eu vou colocar em português. Então, eu vou ter um nome. Então, eu vou ter tanto o formulário underline item, como eu vou ter também outra classe
para estilizar essa caixa, essa div. Então, no caso aqui, eu vou ter a classe nome para poder estilizar isso aqui. Para saber que isso aqui é o item nome. Eu vou apertar aqui Alt Shift para baixo para poder criar mais 3. Eu vou colocar mais 4 itens. Então, aqui o primeiro vai ser o formulário item. Faço o nome. Aí eu vou saber que o meu campo do nome do produto para poder adicionar um nome a esse produto. O segundo, a gente pode colocar como preço. Sempre lembre, quando vocês forem colocar nomes, nomes de variáveis, nomes de classes, não use acento, não use caracteres especiais. Sempre coloque letras e sempre coloque sem acentuação. A gente vai ter, além do preço, a gente tem que também ter o peso. Vou colocar aqui peso. E aqui, como eu estou fazendo site de vendas de produtos orgânicos, eu quero o nome, quero também o preço, quero peso, quero identificador e também um campozinho para poder adicionar a imagem do meu produto, beleza? Então aqui eu posso chamar de imagem, vai ser imagem do meu produto, e aqui o identificador. Tranquilo? Então isso aqui vai ser todos os itens que eu vou precisar dentro desse formulário. Então vamos primeiro começar com o nome. Toda div vai ter elementos dentro para representar o que eu vou querer. Então, por exemplo, essa div aqui, ela é relacionada a nome. Então, esse aqui é o campo de entrada chamado nome. Para utilizar campos de entrada, né, no HTML, a gente usa a tag da PUT do tipo text. Então, esse campo de entrada, esse PUT type text do tipo texto. Então, tudo que eu vou escrever aqui dentro vai ser tipo texto. E o nome dele eu vou chamar de nome, né? E aí eu vou saber, ó, dentro do meu formulário eu tenho um campo de entrada do tipo texto e o nome desse campo é nome. Fica até estranho, né? Mas o nome do campo é nome. E o ID, né, o identificador único, esse campo vai chamar nome também. E aí eu tenho tanto o nome da variável que vai guardar os valores que eu vou colocar dentro desse campo, chamado nome, como eu vou ter o identificador para quando eu for utilizar JavaScript para localizar onde é que está e put dentro da minha página, eu vou ter esse identificador único para esse campo, que eu também chamo de nome. Vamos ter também a nossa classe para a gente poder estilizar esse input e os demais inputs também obedecendo tipo de estilização. A gente vai chamar de formulário underline input. Pronto. Isso aqui vai ser o nome da nossa classe. Eu quero que o mínimo, né, o mínimo do tamanho em length seja 3 letras o mínimo. E o máximo, max length, ele vai ser, por exemplo, 50 letras. A gente vai também precisar do nosso apelido, né, o nosso placeholder, que vai ser um textozinho que vai ficar no campo. Quando você não tiver digitado nada, ele vai ter um texto lá, exemplo, para o que esse campo vai precisar. Então vou, por exemplo, colocar digite nome do produto. Isso aqui, eu vou saber que esse campo aqui é para colocar o nome do produto. E eu coloquei esse texto auxiliar aqui para dizer que é o nome do produto. Então, para também outra coisa que eu tenho que colocar é uma especificação para esse campo, para eu não pegar valores que o seu navegador já tenha salvo o padrão em cache. Por exemplo, quando você entra em qualquer site que tem campo de texto, quando você clica no campo de texto, ele aparecem sugestões de um monte de coisas. Por exemplo, você está no campo de e-mail, quando você clica no campo de e-mail,
aparece vários e-mailzinhos que já usou, né, para campos de texto. Eu não quero que isso apareça aqui. Então, para eu tirar, eu venho aqui em autocomplete e vou colocar como off. Aí ele vai desligar o autocomplete para esse campo e não vai ficar aquela coisa chata quando você clicar, aparecer um monte de nomes e às vezes eu não quero que apareça. E eu vou colocar também esse campo como requerido. Vou colocar ele como required. Quando você coloca esse campo como required, indica ao navegador que esse campo aqui ele é requerido. Você não tem como enviar esse formulário sem deixar de preencher esse campo. Não, enquanto você não preencher esse campo aqui, o formulário não vai enviar. E ele vai ficar acusando erros. Beleza? E bom, para nosso primeiro campo de entrada é isso. Eu vou só, para deixar mais bonitinho, eu vou dar aqui um Enter no símbolo de maior que. Vou dar outro Enter aqui no Type. Vou dar um Tab. E aqui vou dar um monte de Enter. Cada elemento, para a gente poder ver o tanto de atributos que a gente está utilizando aqui, ó. Olha só, tá vendo? Para esse input aqui, ó, a gente está utilizando um type de text, nome, um id nome, um class formulário input, um min length 3, max length 50, um placeholder de nome de produto, um autocomplete eu deixei aqui desativado e a gente está também utilizando um required para dizer que esse campo aqui ele é requerido, beleza? Então com isso aqui já é suficiente para eu poder ver alguma coisa. Então vou salvar aqui, volta lá para o navegador. Então aqui nosso formuláriozinho, ó, ele ficou lá canto direito, porque lembra que a gente tinha definido um grid, então eu vou ter duas seções aqui, uma seção de produtos e uma seção de formulário. A seção de formulário ficou na direita. E aqui está nosso campozinho de formulário, tá vendo? Digitar e ele já vai pegar campo de texto, por exemplo, campo de texto. Tá vendo? O que eu digito no teclado. Nosso formulário tem todo esse tamanho aqui. Essa parte aqui, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de field set. Então, se fosse a parte do formulário, o formulário que vai ter todos os meus itens. Retângulo maior é o meu field set, beleza? Então, vamos lá. Vou botar aqui pro nosso basic code. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Pronto. Uma coisa que a gente não é obrigatório, mas é interessante, é a gente utilizar de label. O que é que essa label aqui quer dizer? Quando você tem um campo, mas você quer especificar mais ainda, então quer tratar, utilizar a tag label. E aí, além dela indicar o que é que esse campo aqui trata, ela também é um elemento que linka junto com o que foca no meu input. Então, por exemplo, você pode clicar tanto no label, que ela vai ativar input no meu campo, como você pode clicar diretamente no campo e ele já vai abrir o padrão. Mas isso aqui é muito interessante, label, que você pode utilizar JavaScript e fazer várias estilizações com esse label. Eu vou deixar aqui mais para questão mesmo acessibilidade. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que esse label aqui ele vai se chamar nome. E no for, como eu falei, né, que o label ele linka meu input. E for aqui ele vai ser relacionado com algum identificador. Então eu quero que se relacione com esse identificador chamado nome. Então esse for para nome. Então, quando eu clicar no label, ele vai focar para o nome, o identificador nome, que no caso é o identificador desse input aqui. Beleza? Talvez isso aqui. Vamos voltar lá para o nosso criador. Olha só, apareceu aqui um nome, tá vendo? Se eu clicar nesse nome, ó, não tá. Vou até dar um zoom para você ver. Ó,
o nome, campo, texto, nome, ele não tá clicado. Mas quando eu clicar em cima do nome, olha só, ele deu o foco do campo. Então, por exemplo, vou clicar fora, tá no campo, ele foca normalmente. Não. E se eu clicar no nome, ele também foca aqui no meu campo. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Se gostado, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo no dia que ele sai. Siga a gente lá no Instagram e em breve a gente vai estar colocando interessantes lá no nosso Instagram. E é isso aí, eu vou ficando aqui, a gente se vê no próximo vídeo. E aí, tamo junto, é nóis e bora lá! So catch me if I fall.